Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Nós estamos aqui iniciando a nossa reunião de agosto de 2020, né? A nossa primeira sessão agora, no dia 25 de agosto de 2020, período da manhã. Então, vamos iniciar. Eu quero dar bom dia a todos, primeiramente. Espero que estejam todos bem, com saúde, juntamente com seus familiares. É o que todos nós sempre desejamos. E aí eu queria iniciar pelo termo de posse aqui da nossa conselheira Fabiana Oxstein-Kelbert, que está indo da segunda sessão de julgamento para a primeira sessão de julgamento. Então, ela está agora tomando posse, a posse tem que ser pública, então ela está indo agora, assumindo, tomando posse na segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento. Então, eu dou as boas-vindas, embora não seja da primeira sessão, mas em nome do CARF, dou as boas-vindas para a conselheira nessa primeira sessão de julgamento. Espero que tenha muito sucesso. Certo? Obrigada. Então, o termo de posse está sendo assinado nesse momento e a conselheira, a partir de agora, já é da primeira sessão de julgamento. Obrigada. Bem, terminado os trâmites do termo de posse, podemos, então, liberar a conselheira, né, e ficarmos, então, vestidos ao nosso colegiado para começarmos a nossa sessão. Tá bom. Muito obrigada. Um bom trabalho para vocês. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Bem, então, nós vamos começar aqui pela nossa pauta, a pauta da sessão agora, da sessão das 9 do dia 25, nós temos aí um pedido de sustentação oral por videoconferência, vai ser o primeiro, né, nessa modalidade, e aí eu pediria para o nosso apoio para verificar se o patrono já está aqui na sala de espera para entrar e já permanecer conosco durante o julgamento desses processos, né, de número 3, 4 e 5. Os processos 3, 4 e 5 são de relatoria da conselheira Rita, né, e o mesmo interessado, a empresa é General Mills Brasil Limitada. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. Bem, enquanto o patrono está entrando na sala, eu vou então só... Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 3, 4 e 5 da pauta, doutora Bianca. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Enquanto isso, enquanto nós aguardamos a entrada da representante do contribuinte, eu vou então fazer aqui a chamada rápida dos conselheiros, né? Conselheiro Mário. Está sem voz, Mário. Bom dia a todos, presidente. Boa sessão a todos. Nós estamos com a ausência da conselheira Ana Paula, que teve um problema de saúde, está sendo substituída pelo conselheiro Marcelo Risso. Conselheiro Marcelo Milton Risso. Pode responder, conselheiro Marcelo? Tá sem voz. Bom dia a todos. Boa sessão para todos nós. Obrigada. Conselheiro Pedro Paulo. Presente. Bom dia, gente. Conselheira Ana Cecília. Bom dia. Conselheiro Maurício. Bom dia a todos. Conselheiro João Vitor. Oi, bom dia. Conselheira Rita. Bom dia. E eu, conselheira Maria Helena, que vou presidir a sessão. Bom dia a todos. Aí estamos só aguardando... Presidente, a representante do contribuinte já está na sala, só que ela está com a câmera e com o Microfone fechado. Microfone fechado. Vou alertá-la para ela abrir, que é para participar. Isso, Fabimar, poderia alertar eu não sei se ela ouve... sim. Bom dia. Bom dia, senhores julgadores. Bom dia. A senhora, não sei se já conhece todo o colegiado, mas hoje nós estamos com a ausência da conselheira Ana Paula, que
infelizmente teve um problema de saúde e está sendo substituída pelo conselheiro Marcelo Milton Risso, que é o vice-presidente na primeira turma ordinária, na segunda Câmara da segunda sessão. E os outros conselheiros, a senhora já, creio que já conheça, né? Conselheiro Mário, conselheiro Marcelo, conselheiro Pedro Paulo, conselheira Ana Cecília, conselheiro Maurício, conselheiro João Vitor, conselheira Rita e eu, conselheira Maria Helena. Bom, então vamos começar o julgamento do processo. São os processos número 3, 4 e 5, mesmo contribuinte, General Mills Brasil Limitada, e a relatoria da conselheira Rita. Então, os processos são 3 processos do mesmo contribuinte, só nós temos aqui a sistemática, se for possível. Se os processos forem idênticos, a mesma, ou pelo menos semelhantes, nós fazemos um relatório mais compacto, né, abrangendo os 3, e aí também a senhora verifica como será a sustentação. Claro que sendo 3 processos, sempre é possível dar um pouco mais de tempo, mas se forem iguais, podemos ter uma sustentação genérica para os 3. Aí isso fica, o relator e patrono irão decidir. Doutora Maria Helena, acho que se a doutora Bianca concordar, os processos, na verdade, eles são idênticos, decorrentes da mesma ação fiscal. O processo de número 3, a gente tem contribuição previdenciária cota patronal, o de número 4, contribuição cota empregados, e o de número 5, cota de terceiros. Mas a discussão é a mesma e os dados são os mesmos. Trata-se de auto de infração para cobrança de diferenças de contribuições previdenciárias, no caso do processo 3, cota patronal, incidente sobre verbas pagas pela empresa considerados pela fiscalização como salário indireto. Aqui seria a bolsa de estudos. O lançamento compreende o período de janeiro de 2004 a dezembro de 2004, tendo o contribuinte sido intimado do lançamento em 23 de setembro de 2009. Após o trâmite processual, a 4ª Câmara, 3ª Turma Ordinária, deu provimento ao recurso para, aplicando a súmula 8 do STF e considerando tratar-se de caracterização de salário indireto, reconhecer a existência de pagamento parcial e aplicar o artigo 150, parágrafo 4º do CTM, declarando a decadência parcial do crédito tributário até a competência 8 de 2004. Transcrevo para os senhores a ementa do acordo. E na parte que nos interessa, né, o STF, em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei 8.212. Após editou a súmula vinculante número 8, nos seguintes termos: são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, que tratam de prescrição e decadência do crédito tributário. E aí, nos termos do artigo 103A da Constituição Federal, as súmulas vinculantes aprovadas pelo Supremo a partir da publicação na imprensa terão efeitos vinculantes em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Na hipótese dos autos, aplica-se o entendimento do STJ no RESP 973733, nos termos do artigo 62 do anexo do RICARF, com a regra de decadência esculpida no artigo 150, parágrafo 4º, posto que houve recolhimento antecipado a homologar pelo contribuinte. Intimado do acordo, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial ao qual foi dado parcial seguimento. Citando como paradigma o Acórdão 2301.568, a divergência foi assim resumida. No paradigma, abro aspas, no paradigma, primeira turma ordinária, 3ª Câmara da segunda sessão, ao analisar a contagem do prazo decadencial do tributo, sujeito a lançamento por homologação, firmou o entendimento de que, segundo a literalidade do artigo 150, parágrafo 4º, a fiscalização tem um prazo de 5 anos para se pronunciar sobre o pagamento antecipado a partir da ocorrência do fato gerador. Sob tal perspectiva, o aludido órgão julgador deixa claro sua posição de que o pronunciamento em questão ocorre quando a administração tributária deixa clara sua posição de que o pronunciamento em questão... Deixa clara sua posição de que o pronunciamento em questão ocorre quando a administração tributária inicia a fiscalização, ou seja, uma vez iniciado o procedimento de fiscalização em face do contribuinte, antes do prazo legal de 5 anos, não se opera decadência. O contribuinte apresentou contrarrazões, inicialmente defende o não conhecimento do recurso, uma vez que o acórdão paradigma trata de situação fática diversa da enfrentada pelo recorrido,
no mérito pugna pela manutenção do acórdão por seus próprios fundamentos, é o relatório. Microfone, doutora Marilene. Obrigada. Eu sempre desligo para não ficar fazendo barulho aí para as outras pessoas estão falando, mas eu perguntei se podemos passar para a sustentação oral, se tem alguma dúvida, podemos passar para a palavra para a representante do contribuinte? Doutora Bianca, né? Pois não, doutora Bianca. Muito obrigada, senhora presidente, senhora relatora, demais julgadores. Como muito bem já relatado, o caso aqui, ele trata de contribuições previdenciárias nos 3 processos, com lançamentos de janeiro a dezembro de 2004. A recorrida, porém, só foi intimada dos autos de infração em setembro de 2009, quando a maior parte das exigências já teria sido atingida pela decadência. Esse fato foi trazido pela recorrida desde a sua impugnação, e então, como ressaltado pela senhora relatora, a decadência foi reconhecida por unanimidade de votos pela 3ª turma ordinária da 4ª Câmara da 2ª Sessão de Julgamentos do CARF, especialmente por ter constatado, no caso presente, a existência de pagamento antecipado e a não ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplicando, então, a norma decadencial do artigo 150, parágrafo 4º. A Fazenda Nacional interpôs o seu recurso especial, que de fato teve seguimento apenas parcial, e nessa oportunidade foram 2 as matérias trazidas, levantadas pela Fazenda Nacional. A primeira delas foi a aplicabilidade do artigo 1731 ao caso dos autos. Essa matéria teve o seu segmento negado, inclusive em sede de agravo, de modo que está em discussão aqui hoje unicamente se o início da fiscalização tem o condão de suspender o prazo decadencial nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Antes de mais nada, a recorrida eu gostaria de ressaltar que o recurso especial, ele não deve ser admitido. Ele não deve ser admitido porque o único paradigma trazido aos autos pela Fazenda Nacional trata de uma situação diversa. No caso do paradigma, o contribuinte reteve contribuições previdenciárias dos seus funcionários, mas deixou de repassá-las ao fisco. Essa situação, em tese, configura crime de apropriação indébita, que configura, portanto, dolo por parte do contribuinte. Além disso, no caso do paradigma, não foram identificados pagamentos antecipados. Então, seja por conta da constatação do dolo, seja pela ausência de pagamento antecipado, no caso do paradigma, a norma decadencial aplicável foi a do artigo 1731 do CTN e não a do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, aplicada pela decisão recorrida aos presentes autos. Ao contrário do que sugere a recorrente em seu recurso especial, no caso do paradigma, o fundamento para a manutenção da autuação não foi o início da fase de fiscalização, e sim o fato de que ali nós tivemos uma norma decadencial distinta da aplicada no caso presente, que foi justamente a norma do artigo 1731, por conta das peculiaridades observadas ali no caso do paradigma. Então, o que a recorrida gostaria de chamar a atenção aqui é o seguinte, não é possível afirmar que, aplicando o entendimento do caso do paradigma aos presentes autos, no contexto da decisão recorrida, nós teríamos uma decisão distinta. Isso porque os casos aqui, eles não são comparáveis por não existir uma similitude fática entre os casos. Justamente por esse motivo, o recurso especial, ele não pode ser admitido. Ainda que ele seja admitido, é necessário chamar a atenção aqui que, no presente caso, é incontroverso nos autos que a norma aplicável é a do artigo 150, parágrafo 4º. Lembrando que a PGFN apresentou seu recurso especial, objetivando discutir aqui a aplicabilidade do artigo 1731. O seu recurso especial não foi acolhido, não foi dado seguimento com relação a esse tema, sendo que, inclusive, em sede de agravo, foi reafirmada a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, especialmente tendo em vista aqui a existência do pagamento antecipado e a ausência de dolo, fraude ou simulação.
Então, lembrando mais uma vez, a norma aplicável aqui não está em discussão. O que está em discussão é se o início da fiscalização poderia ou não interromper o prazo de decadência nos termos do artigo 150, parágrafo 4º. E aí há 2 pontos aqui muito breves que devem ser levados em consideração. O primeiro deles é que, lá no artigo 173 do CTN, seu parágrafo único, determina que o direito à constituição do crédito se extingue com qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Nesse contexto, então, sim, é possível afirmar, eventualmente, que o início da fiscalização poderia interromper o prazo de decadência por uma expressa disposição legal. Essa disposição, porém, não consta nos termos do artigo 150, parágrafo 4º. Não existe não existe uma redação semelhante, não existe qualquer disposição nesse sentido. Então, nos casos em que a norma aplicável é a do artigo 150, parágrafo 4º, não se pode aceitar que o início da fiscalização venha eventualmente interromper o prazo de decadência. Bom, como é de amplo conhecimento dos senhores, o fisco aqui tem 5 anos para homologar o pagamento ou realizar o lançamento de ofício. Não sendo tomadas nenhuma dessas providências, o pagamento está tacitamente homologado, que foi exatamente o que ocorreu aqui. Ocorrido o fato gerador, passaram-se 5 anos sem que nada fosse feito, tendo decaído o direito do fisco de lançar os valores com relação às competências de janeiro a agosto de 2004. Então, senhores, por esses motivos, resta claro que a decisão recorrida acertou ao cancelar esses lançamentos. E aí, o último ponto aqui, que deve ser frisado também, é que ainda que eventualmente se admitisse aqui uma discussão com relação à aplicação do artigo 173, que, como já dito, é incontroverso nos autos, não estar em discussão, há de ser levado em consideração também que o STJ tem jurisprudência consolidada, no sentido de que o prazo de decadência não se interrompe. Então, ainda que se aceitasse esse contexto, vale frisar que a decisão recorrida ainda assim estaria correta, por estar em conformidade com a jurisprudência do STJ. Então, feitas essas considerações, a recorrente requer seja negado segmento ao recurso especial da Fazenda Nacional e, caso seja admitido, que não seja provido esse recurso. Muito obrigada pelo tempo dos senhores. Obrigada, doutora Bianca. Eu pergunto só o apoio se foi anotado o nome da representante com OAB para que possa constar da ata. Foi? Apoio poderia responder? Bom, porque do contrário eu anotaria agora, né? Porque estava programado para ser um outro. De qualquer forma, eu vou só pedir, doutora Bianca, qual é o sobrenome? Bianca Colnago. Eu posso enviar no chat, se for melhor. Perfeito, melhor. Aí com aqueles mesmos dados que se coloca na ata, para depois não perder essa informação. Bem, todo mundo entendeu a questão? Podemos, então, passar para o voto? Pois não, conselheira Rita. Então, eu inicio o voto pelo conhecimento do recurso, né? Ao contrarrazoar o recurso, o contribuinte defende o seu não conhecimento. Segundo exposto, a tese recursal seria baseada em meras alegações tecidas de forma geral pelo então conselheiro relator do acórdão paradigma, tese que não foi utilizada como razão de decidir, uma vez que naquele caso se concluiu pela aplicação do artigo 173, inciso 1 do CTN, haja vista a caracterização de dolo. Assim, considerando o prazo fixado pelo citado artigo 173, inciso 1 do CTN e as datas envolvidas naquele caso concreto, a discussão acerca do termo final do lançamento seria despicienda. E nesse caso, entendo que com razão o contribuinte. No caso do presente lançamento, e seguindo a atual jurisprudência refletida pela súmula CARF 99, o acórdão recorrido entendeu pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, haja vista a caracterização de pagamento parcial. Assim, considerando a data de intimação do contribuinte da lavratura do auto de infração, foi declarada a decadência do lançamento até a competência 8 de 2004. Da leitura do acórdão paradigma, o que se observa é que a tese recursal trazida pela Fazenda Nacional integra apenas manifestação do relator a título de obter dictum,
Ou seja, ao longo do seu voto, o conselheiro faz considerações gerais sobre o Instituto da Decadência, passando pela edição da súmula 8 do STF, pelo RESP 973933, pela análise do artigo 150, parágrafo 4º e artigo 173, ambos do CTN. Ao final de toda a sua retórica, as razões de decidir do colegiado paradigmático podem ser resumidas pela parte conclusiva do voto referente à preliminar de decadência. Vejamos, abro aspas. Feitas tais considerações jurídicas gerais sobre a decadência, passamos a analisar o caso concreto. A recorrente, após ter sido excluída do Simples, foi flagrada em omissão de recolhimento de contribuição previdenciárias retidas dos seus empregados, bem como foram constatadas omissões em algumas de EFIPs. No caso da retenção e não recolhimento, temos uma clara situação de dolo, pois se realizou o desconto dos empregados, a empresa tinha conhecimento da sua obrigação de repassar tais valores ao fisco. Ao não fazê-lo, agiu de forma consciente e intencional, o que caracteriza o dolo. Quanto às omissões, é fácil concluir que tudo o quanto foi omitido não faz parte da atividade do sujeito passivo que procedeu ao pagamento antecipado, não havendo nessa parte o que homologar. Ou seja, a falta de recolhimento do tributo não decorreu de divergência de interpretação da legislação sob aspectos dos fatos geradores considerados pelo sujeito passivo, e que estariam aguardando a homologação do fisco, mas decorreu de omissão culposa ou dolosa. Somente a ação do fisco por meio do lançamento de ofício permitiu que os fatos geradores omitidos fossem atingidos pela tributação. Portanto, seja pela ocorrência do dolo quanto aos valores retidos e não recolhidos, ou quanto à omissão nas GFIPs, temos que a regra decadencial a ser aplicada é aquela do artigo 173, inciso 1 do CTN. Assim, tendo o lançamento sido cientificado em 1/8 de 2006, a aplicação da regra decadencial do artigo 173, inciso 1, resulta em excluirmos do lançamento todos os fatos geradores ocorridos até dezembro de 2001, com exceção da competência dezembro de 2000, fecho aspas. A própria ementa do acórdão traduz apenas de forma geral os assuntos tratados, para ao final concluir pelo artigo 173, inciso 1 do CTN, pela ocorrência de dolo e ainda pela ausência de pagamento. Transcrevo para os senhores a ementa do acórdão paradigma, que no final ela traz, no caso dos autos, temos omissões e dolo no não pagamento das contribuições previdenciárias retidas dos empregados, o que fixa a regra decadencial no artigo 173, inciso 1 do CTN. Assim, enquanto o acórdão paradigma aplicou o artigo 173, inciso 1 do CTN, haja vista a caracterização de dolo consubstanciado pelo não recolhimento de contribuições retidas dos empregados, concluindo pela decadência parcial do lançamento, considerando como termo final data de intimação do contribuinte do lançamento, o acórdão recorrido aplicou o artigo 150, parágrafo 4º do mesmo Código, inexistindo, no nosso caso concreto, qualquer discussão acerca de dolo. Ora, considerando que o próprio relator do acórdão paradigma, após destacar seu entendimento pessoal sobre o tema, ou seja, após fazer considerações jurídicas gerais sobre a decadência, encaminhou seu voto pela aplicação do artigo 173, inciso 1, a única conclusão precisa acerca do entendimento do colegiado paradigmático é de que a caracterizada ocorrência de apropriação indébita de contribuição previdenciária descontados dos segurados empregados e ou contribuintes individual, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo artigo 173, inciso 1 do CTN. Não é uma verdade afirmar que o entendimento de um colegiado vai além das razões de decidir do acórdão, englobando alegações feitas pelo conselheiro relator como mero obter dicto. Tal fato, no meu entendimento, torna impossível a caracterização da divergência para fins de conhecimento do recurso. Então, diante do exposto, eu deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional. Obrigada. Todo mundo entendeu? Né? É um caso bastante já conhecido esse paradigma, né? Nós já enfrentamos em outros processos. Bem, posso tomar os votos, então? Conselheiro Mário. Presidente, preliminarmente, só falando de mais essa novidade aqui nas sessões virtuais, que é a presença do representante do contribuinte juntamente com o colegiado, acho que mais um avanço importante, né, e que mostra que
é muito possível a gente atuar também dessa forma, né? Parabenizar, obviamente, a representante do contribuinte pela apresentação que fez, pela sustentação que fez. Nós temos aqui até um paradigma bastante conhecido já do colegiado, nós já tratamos de situações que vão ao encontro, né, de situações, não, né, de questões que vão ao encontro do que foi relatado pela conselheira Rita. Eu acompanho a relatora pelo não conhecimento. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho a relatora. Desculpe, eu acho que... Não, eu fiz uma inversão. Conselheiro João Vitor, depois do conselheiro Pedro Paulo, conselheiro João Vitor. Acompanho a relatora. Certo. É porque tivemos a alteração aqui por causa da presença do nosso suplente. Bom, conselheiro João Vitor, desculpe, conselheiro Maurício. Com a relatora. Conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. Conselheira Rita. Foi a relatora. Começou. Eu também acompanho a relatora, porque como embaralha os quadradinhos e mais a alteração específica dessa sessão por causa da ausência, a gente às vezes confunde um pouquinho. Mas, enfim, a conselheira Rita era a relatora, eu acompanho também a conselheira, e é interessante, eu já tinha observado isso até na sustentação gravada, que a gente tem até uma aproximação maior com o patrono agora, nessa modalidade, porque na tribuna a gente vê de longe, né? Eu, pelo menos, fico lá no final da sala, eu vejo de longe, e já, né, a visão já não é muito boa, já precisa de óculos, e assim fica muito mais próximo o rosto, né, as expressões. Então, eu acho que é alguma coisa mais viva, assim, parece que é alguma coisa mais próxima, né, embora seja virtual. São essas, vamos dizer, essas contradições da nossa nova realidade, né, que parece que fica mais próximo, embora as pessoas estejam fisicamente distantes. Bem, eu também voto com a relatora. Esse paradigma já é um paradigma já conhecido. Essa tese desse ato interruptivo da decadência nunca se desenvolveu aqui no CAF, né? E aí, um ou outro processo que, vamos dizer assim, recurso que traga essa tese já foi reformado, eventualmente, e pode constar, às vezes, assim como é o caso desse aí, como obter dictum, mas realmente, como razão de decidir, a gente sabe quando tem uma tese que realmente não se desenvolveu. Então, já é um paradigma conhecido aqui. Vários conselheiros já tiveram a oportunidade de produzir voto em relação a esse paradigma. Eu também voto com a relatora. Então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso da Fazenda Nacional. Então, eu agradeço foi a nossa estreia, né? A doutora Bianca vai sempre ser lembrada como a quem estreou a nossa modalidade aqui, e agradeço a presença e peço, então, para que o apoio... Doutora Maria Helena, só para registrar que é para o 3, 4 e 5, tá? Perfeito. Boa lembrança, conselheira Rita. Que é o mesmo paradigma e a mesma discussão. Sim, eu vou, então, fazer o registro aqui em relação aos processos números 3, 4 e 5 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso. Então, o 4 é idem ao 3 e o 5, idem ao 3. Certo? Obrigada. Então, vamos esperar. Bom dia. Bom dia a representante deixar a sala. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês nesse novo modelo e tenham um bom dia a todos. Obrigada. Bom dia, doutor. Bom dia, professor. Bom, agora, então, podemos até iniciar... como nós vamos ter bastante tempo, e temos ainda uma sustentação gravada, mas acho que não temos o risco de não ter tempo de fazer. Então, podemos seguir, eu estou dando preferência só para quem está com sustentação de videoconferência, para que as pessoas não fiquem esperando na sala, como era o caso que a representante dos contribuintes já estava esperando. Então, se a pessoa já estiver,
a gente chama. Vamos ter ainda, no decorrer dessa nossa reunião, pelo menos mais 2 casos, né, de sustentação por videoconferência. Não hoje. Vamos, então, para o curso normal da nossa pauta. O número 1 da pauta é de relatoria da conselheira Ana Cecília, o interessado, Viação Perpétuo Socorro Limitado. Podemos, então, conselheira? Podemos. Aqui trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A matéria que subiu para rediscussão pelo colegiado é a aplicação do artigo 173, inciso 1º do CTN, e a correta interpretação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Aqui no meu relatório, eu sintetizo as razões da Fazenda Nacional, mas como dentro do voto eu trato aqui de um aspecto preliminar, então eu vou adentrar aqui, se for necessário a gente retoma. Conforme narrado, foram admitidas em sede de recurso especial essas 2 matérias, né, a questão da aplicação do 173 e a interpretação do CTN do artigo 150. Com relação a essa interpretação do CTN, a vertente alegada pela Fazenda é justamente o que a gente acabou de discutir no outro processo, que é a data da ciência do MPF como termo inicial da contagem do prazo decadencial. E com relação a essa outra primeira matéria, que é a aplicação do 731, é a questão de ausência de recolhimento relativa a todas as rubricas lançadas. Aqui eu separo em 2 tópicos. A primeira matéria, aplicação do 731. Então, aduz a Procuradoria da Fazenda Nacional que a ausência de recolhimento antecipado, em suma, que a ausência de recolhimento antecipado sobre todas as rubricas lançadas tem por consequência a aplicação do 731 e não do 150, parágrafo 4º. Aí ele colaciona, a Procuradoria colaciona um paradigma de um acórdão de embargos 2302001871, aqui eu transcrevo a ementa. Na ementa já se extrai o trecho o seguinte TU: não tendo havido pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, a se observar o disposto no artigo 1731 do CTN. Acerca do tema, tem-se o enunciado de súmula CARF número 99, que considera como pagamento antecipado o recolhimento relativo à competência do fato gerador, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída parcela relativa à rubrica exigida no auto de infração, conforme abaixo transcrito. Aqui eu coloco os termos da ementa, que é exatamente nesse sentido, mesmo que não tenha sido incluída na base de cálculo desse recolhimento parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração. A contagem se dá pelo 150, parágrafo 4º. Nota-se assim que o pleito da recorrente se esbarra na súmula mencionada, razão pela qual, considerando o artigo 67, parágrafo 12, inciso 3º, do RICAF, não merece ser conhecido. É que eu transcrevo o trecho do regimento interno. Observa-se que a súmula entrou em vigência em 9/12/2013 e a admissibilidade do recurso especial ocorreu em 13/6/2017. Portanto, com a aplicação da norma regimental, o paradigma indicado não se presta a demonstrar a divergência suscitada, porque não serve, segundo esse artigo do regimento, não serve como paradigma acórdão que na data da análise da admissibilidade do recurso especial contraria súmula do CAF. Assim, eu voto por não conhecer do recurso nesse ponto. Só uma dúvida, conselheira Ana Cecília, não foi aplicada a súmula, porque na época do julgamento não tinha, não é isso? Só na hora da admissibilidade. Na admissibilidade foi conhecido, né? Foi admitido, na verdade, e subiu essa matéria, que é justamente o tópico que a questão que está dentro da súmula, né? Está bancada pela súmula, subiu. E a súmula entrou em vigência no dia 9/12/2013. E o recurso especial, a admissibilidade, ocorreu em 2017. Então, a súmula já existia quando foi realizada a admissibilidade. Sim, eu entendi isso. Eu estou só perguntando o seguinte, antes mesmo disso, da gente entrar na súmula, né, que, só uma dúvida, na súmula, ela diz lá, a gente diz assim, o que equipara, né? O que equipara e não precisa ser por rubrica. Aí a gente usa basicamente para esses casos de salário indireto. Antes mesmo de entrar nesse mérito, vamos dizer assim, que é salário indireto e súmula, o acordo recorrido diz assim, tem pagamento, dade tal, não sei o quê. Sim. Assim, é isso mesmo, diz tem pagamento.
tem pagamento. O lançamento se deu sob diferença, porque tinha sido, no relatório fiscal, eles tratam que houve, inclusive, pagamento de algumas partes, aqui relativo ao fato gerador. Então, assim, o que realmente alega a Fazenda é que não foi, que não houve recolhimento em todas as rubricas, de todas as rubricas que foram lançadas. E aí eu entendi que é exatamente o caso da súmula, que é tipicamente a aplicação da súmula. Okay? Sim, pois é. Essa é a primeira matéria, né? Entendi. Eu estou entendendo, eu estou só assim, dizendo que antes mesmo disso, assim, se eles têm pagamento, teria que ser um caso igual que tivesse, enfim. Mas, mesmo assim, você tem a questão da súmula, é só essa minha coisa. O acordo com isso disse tem, né? Tem pagamento, sem dizer, sem entrar. Não está dizendo assim, eu aceito o pagamento de qualquer coisa, mesmo que não tenha pagamento. Diz assim, ó, tem pagamento. Aí ela diz, tem que ter pagamento. Aí, para mim, assim, então, é uma coisa mais ainda, assim, anterior ainda a isso. Só essa dúvida para se o acordo recorrido, ele nunca entrou nisso para dizer que o pagamento que ele está aceitando é tal coisa ou qual coisa. Salvo engano, não teve essa discussão. Ok, entendi. Sim, conselheiro Mário ia falar alguma coisa? Não, eu estou na dúvida, não com relação ao conhecimento. Eu acho que até por essa questão que foi levantada pela presidente, pelo fato de a gente estar diante do mesmo paradigma dos processos relatados anteriormente pela conselheira Rita, eu acho que o paradigma, salvo engano, é exatamente o mesmo. Ainda não. Essa é para outra. Essa é para a segunda parte. Não. Desculpe. Ainda tem mais essa, né? Essa outra parte, eu estou aplicando justamente o mesmo entendimento que a gente acabou de acompanhar, relatado pela Rita. Mas a minha dúvida aqui, presidente, é sobre a nossa jurisprudência, porque quando o contribuinte entrou com o recurso, o contribuinte na Fazenda Nacional, no caso aqui, né? Quando ela entrou com o recurso especial, a súmula 99 ainda não existia, é isso, conselheira Ana? Mas só que a admissibilidade foi feita já no regimento. Quando na admissibilidade... Acompanha a conselheira Ana Cecília com relação a essa matéria. Certo. Ficou entendido, conselheiro Marcelo Milton, a gente aqui tem muito essa problemática do conhecimento, né? Certo? Então, uma coisa que lá na turma ordinária é cognição plena, né? Basicamente se vê intempestividade, se tem concomitância, ou alguma coisa assim em termos de ilegitimidade, enfim, vamos dizer assim, uma cognição plena, basicamente dentro do que se trouxe do litígio, e aqui a gente tem muito essa questão do conhecimento, porque nós temos os pressupostos, né? Não é uma terceira instância, mas isso aí, claro, o senhor já participou aqui, já conhece. Perfeito, presidente. Mas se tiver alguma dúvida, a gente pode discutir. Ok. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho a relatora, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho a relatora também. Conselheiro Maurício. Acompanho a relatora, presidente. Conselheira Rita. Desculpa, conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, acho até que antes mesmo disso, quer dizer, claro, na hora da admissibilidade já tinha a súmula, mas assim, nem posso dizer ainda que no acordo recorrido se disse assim, para mim qualquer rubrica serve, não tem que ser aquela rubrica, nem foi isso, assim, tem pagamento. Aí quando diz assim, não, mas não tem pagamento. Para mim não tem divergência, porque o acordo recorrido diz, tem pagamento, eu aplico 150. Aí diz, o paradigma diz que só tem que aplicar o 150 sem pagamento. Para mim, nem teria divergência para nem chegar na súmula, assim, eu acho, né? Mas eu entendo, isso ainda mais na questão da... São essas duas matérias, né? Aí a primeira foi essa, né? A segunda é justamente a da aplicação do paradigma que a gente acabou de analisar no outro processo, e aí também estou encaminhando pelo não conhecimento, tá? Nessas duas matérias. A primeira foi essa da súmula, a segunda é aquele paradigma do relator Mauro, que é a questão do termo
A segunda matéria era... tá. É porque eu não concluí naquela hora a leitura. Era dois argumentos sobre a decadência, né? É argumento subsidiário, presidente. Exatamente. O subsidiário, tá certo. É claro que aí, como a gente não conheceu do primeiro, aí a gente tem que entrar nesse subsidiário, né? Sim. Se a gente tivesse conhecido pelo primeiro, aí não teríamos que entrar nesse. Certo. Então, olha, só lembrando, então, que eu pergunto se tem alguma alteração nos votos, que a conselheira tem uma tese subsidiária, que é exatamente a mesma questão e o mesmo paradigma dos que foram julgados anteriormente, certo? Então, eu também voto com a relatora. Eu só estou esclarecendo isso porque eu já neguei seguimento para nessa situação de que se fala assim, não tem pagamento, só aplica o 150 se tiver pagamento. Eu estou entendendo que não tem nem a divergência ali, porque é a mesma tese, a mesma lógica, só que isso aqui disse tem. Aí, para que tivesse a divergência, teria que ser alguma coisa muito específica, teria que ter algum acordo entrando nessa especificidade, né? E o acordo foi tratando dessa especificidade, mas nem foi isso, né? Foi uma coisa bem, assim, genérica, né? Eu também acompanho a relatora, então, nesse número 1, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso, aí abrangendo as duas matérias, que a segunda era subsidiária, a conselheira nem se detalhou, óbvio que foi a mesma questão que nós já tínhamos julgado os 3 processos anteriores. Número 2 da pauta, podemos então passar para o número 2 da pauta? É de relatoria do conselheiro João Vitor, município de Nova Venécia, o interessado. Pois não, conselheiro. Bom, esse processo é bem simples e ele trata de decadência em relação à competência de dezembro. Eu vou ler muito rapidamente o relatório e passar o voto. É um recurso interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão de recurso voluntário que foi totalmente admitido para a discussão, então, dessa matéria que me referi anteriormente, que é a decadência da competência de dezembro, quando o prazo é contado na forma do artigo 1731 do Código Tributário Nacional. Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que o termo inicial da decadência, segundo o artigo 1731, corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e não ao primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador. O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário do recurso especial e interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido em decisão definitiva da presidência de Câmara, e ele apresentou também contrarrazões nas quais basicamente afirma que operou-se também a prescrição dos débitos e deve ser negado provimento ao recurso fazendário. Iniciando pelo conhecimento, o recurso da Fazenda Nacional é tempestivo, porque foi interposto dentro do prazo legal e foi demonstrada também a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente, de forma que o recurso deve ser conhecido. Quanto à alegação de prescrição em sede de contrarrazões, a matéria não deve ser conhecida, tanto porque foi negado seguimento definitivamente ao recurso especial do sujeito passivo, quanto porque é descabido suscitar a anulação do lançamento em sede de contrarrazões. As contrarrazões servem como resposta ao recurso interposto pela parte adversa e não como recurso em face da decisão. O recurso do contribuinte, como já dito, teve o seu segmento negado em exame definitivo realizado pela presidência de Câmara competente. Iniciando o julgamento do mérito, discute nos autos como deve ser aferida a decadência da competência de dezembro, quando o prazo decadencial é contado de acordo com o artigo 1731, e é importante esclarecer, como eu já disse no conhecimento, que esta é a única matéria a ser julgada nesta fase, em face da inadmissão do recurso do contribuinte, e também porque, como eu mencionei anteriormente, é descabido suscitar de anulação do lançamento ou de prescrição em sede de contrarrazões. E passando ao exame do apelo fazendário, verifica-se que a tese recursal está de acordo com a súmula CARF 101, segundo a qual, na hipótese de aplicação do artigo 1731, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Em sendo assim, em 1º de janeiro de 2002, a autoridade ainda não teria como efetuar o lançamento relativo à competência de dezembro de 2001, mais especificamente porque o pagamento da remuneração e a obrigação de informar em GFIP
ocorrem dentro do próprio ano de 2002, que explica o fato de ter uma COR recair em janeiro de 2003, que é o primeiro dia do exercício seguinte. Logo quando o lançamento for realizado, em 5 de julho de 2007, ainda não havia transcorrido o prazo decadencial da competência retromencionada e deve ser dado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, de forma que a minha conclusão é no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso especial da Fazenda para afastar a decadência em relação à competência de dezembro de 2001. Obrigada. Podemos passar a votação? Também é um tema bastante conhecido, eu acho, tanto aqui quanto nas turmas ordinárias, né? Que é a questão do termo inicial quando se aplica o 173.1 CTM. Conselheiro Mário. Eu acompanho o conselheiro João Vitor. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho o relator. Conselheiro Marcelo, Milton. Acompanho, presidente. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, no item 2, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Bom, já julgamos, então, o 3, 4 e o 5. Passamos, então, para o número 6 da pauta, de relatoria do conselheiro Maurício Righetti, a contribuinte Autoneum Brasil Têxteis Acústicos Limitada. É recurso do contribuinte. Podemos, então? Sim, podemos. Esse aqui, como a senhora colocou, é recurso do contribuinte, né? A discussão aqui é contagem do prazo decadencial. O acórdão recorrido aplicou 173 em função da inexistência de pagamento, e o contribuinte, em resumo, ele pugna por que seja aplicado 150 na medida que não teria havido dolo, fraude ou simulação. Ou seja, ele está entendendo que não teria importância o fato de não ter havido pagamento, né? E aí, vou passar direto ao voto aqui. O requerente tomou ciência do acordo recorrido em 12 de agosto de 2011, uma sexta-feira, apresentou recurso tempestivamente. Nesse sentido, passo a análise de admissibilidade. Como já relatado, o recurso ter sido admitido por ser discutida a matéria contagem do prazo decadencial. O acordo recorrido, após consignar que a ciência do lançamento dera-se 28 de novembro de 2006, reconheceu decaídas de competência até 11 de 2000, ou seja, aplicou a regra esculpida no artigo 173, dada a ausência de pagamento antecipado, consoante se extrai dos seguintes fundamentos. E aqui ele, vou poupar a leitura aqui, né, ele está deixando claro que não há o pagamento antecipado aqui, né. Por sua vez, o contribuinte procurou demonstrar a divergência, colacionando o paradigma, acordo tal, que, segundo sua emenda, apontaria entendimento diverso, no sentido de que a aplicação da contagem determinada pelo artigo 173 dá-se nas hipóteses em que demonstrada a ocorrência de dolo, fraude e simulação, sem o que deveria prevalecer a regra posta no parágrafo 4º do artigo 150. E aqui a emenda aqui, né, compulsando inteiro o teor do voto condutor do paradigma, pode-se notar que o relator, após noticiar que o Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão de julgamento realizada em dezembro de 2008, por maioria de votos, 21 a 13, teria afirmado o entendimento de que o prazo decadencial a ser aplicado para as contribuições previdenciárias seria aquele esculpido no artigo 150, parágrafo 4 CTN, independentemente de ter havido ou não o pagamento parcial do tributo devido, fez a seguinte observação quanto ao caso que ora se analisou. Dessa forma, é de se estabelecer a ordem legal no sentido de recolher o prazo decadencial, 5 anos, na forma do artigo 150, parágrafo 4º, em observância de preceito consignado na Constituição Federal, CTN, jurisprudência pacífica, doutrina majoritária, sobretudo por ter havido antecipação do pagamento, fato relevante para aqueles que sustentam ser determinante a aplicação do Instituto, entendimento não compartilhado por este conselheiro. Nesse sentido, por mais que o caso paradigmático não guarde identidade como presente sob a ótica do pagamento antecipado, já que lá, diferente deste aqui, teria havido pagamento antecipado, o fato é que, não havendo registro de votos em sentido de acompanhar o relator apenas pelas conclusões, é de se entender que aquele colegiado, frente ao caso desses autos, teria decidido de igual maneira, vale dizer, que uma vez não demonstrada a ocorrência de dolo, fraude e simulação, teria aplicado a regra do artigo 150, parágrafo 4º. Nessa perspectiva, tenho que forçoso o conhecimento do recurso. Quanto ao mérito, vale destacar que não há discussão... Só uma coisa, se alguém tiver alguma questão quanto ao conhecimento,
aí pode interromper o conselheiro para a gente discutir, e aí votaremos separados. Se não, se estão concordando, é a nossa sistemática aqui, tá? Tá ótimo, presidente. Quanto ao mérito, vale destacar que não há discussão sobre a existência ou não de pagamento antecipado, mas sim se sua inexistência seria o suficiente para a aplicação da regra do artigo 133.1. Há muito tempo está pacificado nesse colegiado, no sentido da aplicação do artigo 103 nas hipóteses em que o contribuinte não tiver antecipado o pagamento ou for comprovada a existência de dolo ou fraude de simulação. Adoto como minhas razões de decidido o voto condutor do acordo 9202, 001926 nos seguintes termos, vou poupá-los da leitura e, ao final, presidente, estou conhecendo o recurso para negar provimento. Não tem pagamento, é isso? Não tem pagamento. A situação não é aquela que você normalmente... Não, esse aqui, eu até fiz questão de destacar, porque o acordo recorrido, ele diz aqui que, justamente por não ter havido pagamento, entendi. O contribuinte se insurge porque ele acha que é de pouca importância o fato de não ter havido pagamento, já que seria sempre a regra contada pelo 150, salvo única e exclusivamente na hipótese de dolo, fraude e simulação. Eu acho que isso realmente foi uma tese que vigorou um tempo atrás no cárcere. Né? Não, antes de ter os repetitivos, era isso, não tendo dolo, mas só que depois dos novos regimentos e tudo, esses paradigmas seriam contrários ao repetitivo e não servem como paradigma. Mas aí, só que foi já depois, né? Então talvez esse recurso foi mais antigo, aí a gente normalmente não... Porque a partir de um certo momento, o regimento passou a dizer, não serve, acho que é o parágrafo 12, não servirão como paradigmas acordos que, na data do exame de admissibilidade, contrariar tal, foi o que a anterior da conselheira Ana Cecília, mas é súmula, mas fala outras hipóteses, inclusive os repetitivos. Então, claro que a gente vai ter situações anteriores que vão, mas tornaram-se paradigmas anacrônicos, tendo em vista que o ordenamento jurídico vai se alterando e hoje se entende que é a questão se tem ou não tem pagamento para lançamento para homologação, é o repetitivo do STE, a repercussão geral, né? Desculpa, o repetitivo do STJ. Sim, ficou entendido, então? Sim, Conselheiro, então... Eu fiquei com uma dúvida com relação a essa questão do conhecimento. Se a gente entender que a súmula 99, o que se extrai, né, da interpretação da súmula 99 é que há necessidade de pagamento antecipado para fim de contagem do prazo decadencial, então, considerando que o despacho de admissibilidade foi de 2015 e a súmula é de 2013, não seria o mesmo entendimento no sentido de que não poderia ter sido admitida essa matéria? Não, porque nessa hora que foi feita a admissibilidade, não estava em vigor esse artigo. Foi depois já. Não foi com o novo regimento. Esse é desde 2008, né? Não? Essa redação é desde 2008 que tem essa redação da questão da súmula? Não. O 2008, desde 2009, tá? Ou talvez até antes, diz assim, não pode ser admitido o acórdão que... Não pode ter seguimento o acórdão que aplicou súmula. Isso, que aplicou súmula. Sim. Aí depois, os de 2015, diz assim, que aplicou entendimento de súmula, ainda que não tivesse ainda havido a súmula. Lógico, se um monte de jurisprudência deu origem a uma súmula, essa jurisprudência toda tem força também como a própria súmula. Então, se ele já aplicou entendimento, uma coisa que depois se tornou uma súmula, é óbvio que ela é tão forte como a súmula, ainda que ela não tenha. E aí, depois disso, ainda acho que já foi 2017, eu acho, que foi uma alteração para dizer que não servirão como paradigma, acórdão que, na data da admissibilidade, contraria súmula. Mas, com certeza, em 2015 não tinha ainda essa só... sim. Não, perfeito, entendi. Ele aplicou a súmula? Ô, Maurício? Não, né? Não aplicou. Porque, ele não aplicou súmula porque... Ele afirmou que não tinha pagamento. Não tinha pagamento, Sim, poderia ter aplicado a súmula para negar, né? Para dizer só pode quando tiver pagamento, poderia. Mas, assim, se ele não aplicou, antes dizia assim, não pode ter segmento de acórdão que aplicou súmula. Aí, isso que eu estou perguntando, entendeu? Era uma coisa bem formal. Daí se ampliou para essa questão do entendimento, ainda que a súmula não estivesse vigente. Por quê?
Porque para você ter uma súmula, não é da noite para o dia, você tem que ter todo um histórico de jurisprudência. Então, lógico, se depois você criou uma súmula, essa tese que depois virou súmula, ela, mesmo que não diga assim, estou aplicando a súmula tal, estou aplicando essa tese, ela tem a mesma força da súmula, por isso que foi dito nesse sentido. E isso, nós tínhamos um acervo enorme de admissibilidade, eu falei para vocês, chegamos a ter 14 mil processos esperando para análise de recurso especial, eu cheguei a ter 1.400, quase 1.500, nós não tínhamos suporte, né, para fazer esses despachos, era só o presidente. Então, nós tínhamos muito caso de aplicação de entendimento de súmula, e por isso depois se tornou súmula, que tinha um monte de acórdãos que aplicavam aquele entendimento, mas não podíamos fazer nada, tinha que subir para dizer assim, agora tem uma súmula, agora tem uma súmula. Aí se fez uma alteração para dizer, né, quando acórdão aplicar entendimento de súmula, ainda que a súmula não esteja vigente. Aí depois foi ainda mais direto, mas não em 2015. Já foi depois para dizer, não servirá como paradigma, acordo que na data da admissibilidade, contrariar tal. Por quê? Para não ter que subir só para aplicar a súmula. Né? Mas, nesse caso aí, não está fora de qualquer um desses casos. Né? Nosso entendimento sempre se fugiu a algum desses dispositivos expressos, né? Se foi anterior, aí a gente traz e, se for o caso, aplica a súmula, né? Ou não, enfim, certo? Só para explicar essa questão aí no tempo, né? Bem, ficou entendido isso? Conselheira, você estava com a dúvida? Sim, presidente. Tá. Então, o conselheiro Maurício está então, conhecendo e negando provimento ao recurso do contribuinte. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho o relator também. Conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. Conselheira Rita. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Número 6, então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Eu vou colocar aqui conselheiro Marcelo Milton, porque vocês têm que ter consideração aqui com o presidente, que às vezes eu fiz até uma lista aqui para não perder a ordem, porque se embaralha a ordem aqui do que está aparecendo na nossa tela, para não errar a ordem aqui da votação. E não dá para a gente colocar só pelas iniciais, né? Porque agora eu tenho duas pessoas com M. Conselheiro Maurício, conselheiro Marcelo. Conselheiro Marcelo Milton, desculpe, como é que o senhor costuma ser chamado? Marcelo Milton mesmo, pode ser? Pode ser, presidente, sem problema. Tem que ver como a pessoa gosta de ser chamada. Eu nunca sei, como, por exemplo, o conselheiro João Vitor. Eu chamo João Vitor, mas eu não sei se ele prefere Aldinute. Conselheiro João Vitor. Eu não tenho preferência, não. Não, agora já precluiu. Agora. A preclusão normativa não é uma questão de prazo, é uma questão de oportunidade. Já se consolidou. Jurisprudência consolidada. Já tem muito tempo já que ele está como João Vitor, não dá mais para... Eu não sei, assim, a gente não tem, eu sou carioca, a gente não tem muito essa coisa de sobrenome, né, assim, até eu, quando fui trabalhar no Rio Grande do Sul, né, uma das coisas que eu achei, assim, muito interessante era que as pessoas diziam, fulano é não sei o quê, fulano é não sei o quê, aí falava sobrenome, né, fulano não sei o quê, fulano não sei o quê, que tinha importância aquela coisa das famílias, né, não que não tem importância de família no Rio de Janeiro, mas, assim, não tem essa... Assim, eu nunca soube, pessoas muito íntimas minhas, eu nem sei até hoje o sobrenome delas. Então, assim, eu sempre chamo a pessoa pelo primeiro nome, pelos primeiros nomes, enfim. Quando tem duas pessoas com o mesmo nome, aí eu chamo o segundo para diferenciar, mas, assim, às vezes a pessoa gosta, né, prefere ser chamada pelo sobrenome, e aí não tem problema nenhum, eu me acostumo. Mas, assim, era interessante, assim, fulano não sei o quê. E eu ficava assim, como que era interessante isso, né? As famílias, assim, eles sabiam todas
famílias, assim. Bem, claro que isso aí era Uruguaiana, né? Não era Porto Alegre, assim como é em Porto Alegre. Era Itaqui e Uruguaiana, então eram cidades menores. Itaqui, então, menor ainda. Bem, agora passamos, então, nós iríamos para o número 7 da pauta, mas o número 7 da pauta foi retirado de pauta por solicitação da PGFN, o recorrente era Centauro Vigilância e Segurança. Depois, então, passamos para os processos 8, 9 e 10, que são meus processos, de minha relatoria, processos de interesse de contribuinte. Oliveira, Serviço de Intermediação e Agenciamento Limitado. 8, 9 e 10. Eu acho que eu já coloquei aí na pasta. Veio. Bom, os processos são 3 processos da mesma ação fiscal. Esses processos são, um deles é principal empresa, o outro principal segurados, o outro principal terceiros. Houve também, na hora da aplicação da multa, creio eu que tenha havido já a comparação qual seria a melhor opção em relação à obrigação acessória. Tá? Bem, esse processo que eu vou julgar, eles são todos, eu estou dando o mesmo entendimento. Se me permitem, eu tenho uma questão preliminar também de conhecimento, e aí eu vou colocar antes que a gente passe vamos dizer assim, a relatar a parte do mérito, certo? Esse primeiro aí, ele trata do débito adital, são exigidas as contribuições relativas à empresa, inclusive SAT, no período de 1 de 2004 a 2 de 2007. Aqui no acordo recorrido, a decisão foi a seguinte: está nos 3 do mesmo jeito. Acordo mesmo do colegiado por unanimidade, dá provimento parcial ao recurso nos termos do voto do relator, para que o valor da multa aplicada seja calculado segundo o artigo 35, na redação anterior a 11.941, e comparado aos valores que constam do presente auto, para se determinar o resultado mais favorável ao contribuinte. É o seguinte, se vocês olharem lá nos demonstrativos, nos processos, há um quadro que foi colocado a multa anterior da obrigação principal com a multa anterior da obrigação acessória, e comparado com 75%. E chegou-se à conclusão que sempre era melhor 75%. Por quê? A multa era 24% da principal e já estava em 100% a multa do acessório. E aí, nisso aí, ficou 75% a melhor opção. E aqui, nós estamos tratando os processos de obrigação principal, porém, eles têm a obrigação acessória, foi considerada no lançamento. Aí se entendeu que era melhor 75% e não. Então, nem se cogitou daquela a principal mais acessória. Certo? Essa é a problemática do processo. E aí, quando foi para julgamento, o acordo recorrido, o que ele decidiu? Comparar o que foi aplicado no auto de infração, o que foi? 75% pela lei nova, 35A. E o que ele diz que para comparar? Com o anterior. Com a multa anterior, ele não pediu para aplicar os 20%, certo? A nova redação ele não pediu, ele pediu pelo contrário, a antiga. Ou seja, o que aconteceu de fato aqui foi que foi ignorado aqui que existia uma obrigação acessória, foi considerado que houve erro no preenchimento, né, da GFIP, tem lá no quadro, está lá o AI68, mas aqui aparentemente não se verificou isso e se fez multa com multa, principal com principal, tem que comparar o que foi autuado, 75, com a primeira da principal, a antiga principal, certo? A 35 da redação anterior, está bem claro aqui. Bom, aí então agora eu vou colocar todos os processos de lançamento problemático. Eu gostaria então de passar preliminarmente para o conhecimento, que aí se a gente ultrapassar, aí sim a gente vê o que faria no mérito, tá?
O recurso especial é interposto pela presidente tempestiva, estando perquirido se os demais pressupostos de conhecimento foram atendidos. Não foram oferecidas contrarrazões. Trata-se desse debicad, e aí o outro esse é patronal, tem os segurados e o terceiros. Nos períodos de 1 de 2004 a 6 de 2007. A matéria recursal é retroatividade benigna na multa. O colegiado recorrido decidiu que a retroatividade benigna deveria ser aplicada mediante a comparação entre a multa exigida no auto de infração e a multa prevista no artigo 35 da Lei 812 na redação anterior. Bom, assim, como se pode constatar, no acordo recorrido não se cogitou da aplicação retroativa da Lei 11.941 de 2009, muito pelo contrário, eis que restou expresso que a multa exigida na autuação deveria ser comparada com a multa do 35 da Lei 812 na redação anterior à nova lei. Examinando-se o recurso especial, conclui-se que a Fazenda Nacional adotou premissa equivocada, qual seja a de que no acordo recorrido ter-se-ia aplicado a retroatividade benigna mediante a comparação entre a multa exigida na autuação, que era o 35A da 812, que foi inserido pela 11941, com a multa do artigo 35 caput da Lei 812, com a redação dada pela nova lei. Perceberam o que aconteceu aí? Praticamente, eu acho que muitos recursos são assim, né? Se deixa de aplicar a anterior para aplicar a nova de mora, que é 61, 20%. Certo? Mas, nesse caso aqui, não foi isso. Não foi isso que aconteceu. Aí vejam, né, que está aqui não só na parte dispositiva, como está aqui no voto. Em suma, a turma core entendeu por bem determinar a redução da... Vejam o que está no recurso. O recurso está bem claro. Instrui a Fazenda Nacional, pelo acordo tal, que decidiu dar provimento parcial ao recurso para determinar o recálculo da multa de mora com base na redução da 11.941 ao artigo 35 da 8.212. Não foi isso, foi o anterior. Certo? E aí, em suma, a turma qual entendeu por bem determinar a redução da multa, por crer que deve ser aplicado retroativamente o artigo 61. Bom, nesse caso, partindo de uma premissa equivocada, a Fazenda Nacional pede que seja aplicada a multa do artigo 35A da Lei 812 de 91, com a redação dada pela Lei 11.941 de 2009, indicando como paradigma desses acórdãos, né, que eu estou citando aí, em que efetivamente a discussão era sobre a aplicação retroativa da multa do artigo 61, conforme a nova redação do artigo 35, concluindo-se pela impossibilidade de tal desiderato. Na verdade, aí o que eu percebi é que esse tipo de recurso da Fazenda, normalmente quando tem um caso desse, ela pede que veja justamente pela soma, né, a soma do anterior, das duas anteriores, né, a principal e a acessória pela redação anterior, com 75, que foi exatamente o que o auto de infração fez. Mas o acordo não fez isso. Eu acho aí que poderia ter sido feito algum remédio processual para dizer, tem uma, embora não tenha aqui o AI68, mas o AI68 está lá na autuação, está lá, houve uma comparação com o AI68, que era a obrigação acessória da declaração de FIP. Bem, aí, então, na verdade, esses acórdãos paradigmas, eles tratam exatamente de situações em que se aplicou a multa, se trouxe a multa do artigo 61, certo? Para entender que é uma multa de mora, certo? Que a multa, embora seja de obrigação principal e exigida por meio de NFLD, né, de autuação, né, não foi recolhimento espontâneo, seria o 61, certo? Bom, eu estou entendendo que não foi isso que aconteceu, né? Então, os paradigmas indicados, para mim, eles efetivamente constituiriam divergência jurisprudencial em face da premissa adotada, porém, não há que se falar em demonstração do dissídio em relação ao que foi efetivamente decidido no acordo recorrido. Porque aqui o que aconteceu no acordo recorrido foi que não se levou em conta que tinha uma obrigação acessória. E aí, poderia ter tido, talvez, até um embargo para dizer, não foi levado em conta. Está lá no auto de infração comparação, está lá nos demonstrativos, eu até falo as folhas que tem isso. Então, eu não estou conhecendo do recurso. Não sei se ficou clara essa problemática aí, certo? Mas ficou muito claro que o acordo recorrido está se insurgindo justamente por aplicar a redação nova, mas ele não está pedindo
A do 61, a nova da 11941, que colocou o 61 da 9430. Ela está pedindo o anterior lá, da 8212. Ficou claro? Eu estou uma dúvida aqui, presidente. Mas ele não pede para aplicar o 35 na redação nova, o recorrido? Não. Olha aí a decisão. Ele só viu multa com multa. E lógico, se você pegar o 75, vai ser menor do que o 24, eu acho que foi, né? Vai ser maior que o 24, entendeu? Ele aplicou multa com multa, porque está só no demonstrativo lá. Veja aí o dispositivo, eu coloquei no voto. Eu também achei estranho, mas não chega a ser nem uma replicação retroativa, né? Porque era o dispositivo vigente na época do fato gerador. Sim, ele só está dizendo assim. Ele coloca realmente que é na redação anterior à lei. Ele está entendendo que foi feita uma retroatividade maligna, como dizia o conselheiro Gustavo Haddad. Ele dizia assim, não, isso foi uma retroatividade maligna. Eu nunca vi o caso desse, não. Sim, eu também não. Mas, a gente, é estranho, mas é isso que está aí, certo? 99% dos casos, a sua estranheza justifica plenamente esse lapso, porque você mesmo diz assim, foi isso? Por isso que eu coloquei aí o dispositivo e mais o que está no voto. Porque, né, realmente, se você comparar 75 com a outra, você fica com a outra, só que, na verdade, o auto-citação comparou a soma. Se a Fazenda trouxesse um paradigma para dizer que ela queria a soma, aí eu acho que poderia ser conhecido. Mas ela não trouxe isso. Eu só estou dizendo que não poderia ser essa multa. Essa multa do 61, mas isso é uma premissa equivocada, né? Bom, eu não estou conhecendo... Ficou claro, Maurício? Ficou claro para todo mundo? Bom, conselheiro, eu não estou conhecendo do recurso dos três. É a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Conselheiro Mário. É todo dia uma novidade aqui nesses processos de retroatividade. Eles não podem se queixar vamos dizer assim, como é que a gente fala em tédio? Eu acompanho, presidente. Certo. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho também. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, nós temos aí os números 8, 9 e 10, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Então, o 9 é o idem o 8, e o 10 também, idem 8. Eu pretenderia fazer um intervalinho, 10, se vocês estiverem de acordo, de 10 e 15 a 10 e meia, certo? E aí, então, a gente daria tempo ainda de julgar um, né, eu acho. E aí a gente julga esse, e aí eu dou 15 minutos de intervalo, certo? Que aí a gente fica certinho. Vamos fazer sempre assim, na metade, mais ou menos, do tempo. Aí vocês me lembrem se eu engrenar e esquecer do intervalo, tá? Número 11, então, conselheiro Pedro Paulo, relatoria do conselheiro Pedro Paulo, o contribuinte Empresa Construtora Sulina. O 11 e o 12 é desse contribuinte. Desculpe, 11 e 12, eu não vi o seguinte. Exatamente. Esse processo é a questão da retroatividade benigna. Eu faço aqui um relatório padrão, né, então eu vou passar direto o voto, se os senhores permitirem. Eu discuto aqui o conhecimento, porque foi feito um questionamento aí em sede de contrarrazões e diga assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade dele, conheço. Digo, não procedem as objeções levantadas pelo contribuinte em sede de contrarrazões. A alegada intempestividade, que o contribuinte argui a intempestividade, verifique-se que o processo foi encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional em 8 de 4 de 2016, cito aí o despacho de encaminhamento, e de acordo com o disposto no artigo 79, anexo 2 do regimento interno do CAF,
A intimação presumida da Fazenda Nacional ocorre 30 dias após essa data, portanto, em 8 de maio de 2016. O recurso especial foi interposto em 16 de maio, antes de transcorridos 15 dias. Aqui, provavelmente, o contribuinte não estava a par dessa questão da intimação presumida. Enquanto a alegada ausência de comprovação da divergência, é fácil constatar que tal alegação não procede. A Fazenda Nacional indicou o acordo paradigma, escreveu sua ementa, transcreveu sua ementa e indicou os pontos de divergência entre este e o recorrido, atendendo às pressupostos de admissibilidade. Eu estou conhecendo, portanto, o recurso. O contribuinte tinha dito que a Fazenda não demonstrou a divergência. Posso ir ao mérito, presidente? Sim, pode. Eu pergunto, o conselheiro pode prosseguir? Ficou claro a questão do conhecimento? Bom, se ninguém coloca nenhuma objeção, a gente segue para o mérito e julga junto conhecimento e mérito. Quanto ao mérito, eu faço aqui um resumozinho da situação. Quer dizer, o auto de infração aplicou a multa do 35.123 da lei 312. O acordo recorrido reduziu a multa. Quando a gente fala reduziu, ele fez um cotejo. Reduziu a multa, que passaria a ser calculada com base no artigo 35.2, com redação dada pela 9876. E a Fazenda Nacional reivindica a aplicação da multa do 35A. Aqui teve lançamento de principal e de acessória, né? E a contribuinte, nas contas razões, pede a aplicação do 32A. Aí aqui eu faço todo o apanhado aqui da legislação até chegar para o fim na súmula e no parecer da PGFN, não é? Então, eu estou aplicando a súmula, certo? E a conclusão, eu estou conhecendo o recurso da Fazenda Nacional e dando provimento para que seja aplicada a retroatividade benigna conforme a portaria da PGFN. Tá, eu só tenho uma dúvida, Pedro Paulo. Quando ela pede multa com multa e não somatório versus a multa, a gente dá parcial, certo? É isso, né? É esse o caso? Ela está pedindo no fim isso, porque quando a gente diz, lógico, quando você aplica multa com multa, é uma coisa, né? Quando você aplica soma de multas com multa, né? Porque a outra multa vai continuar existindo. Então, se você está comparando uma... A questão é se o provimento é total ou parcial, né? Isso, Aí só para ver o que ela está pedindo, só para depois, porque ela já embargou, já houve embargo da Fazenda quando a gente... Era uma coisa e a gente falou... Eu tenho uma dúvida aqui. Não, era somatória, ela está pedindo. Somatória das multas por descumprimento, dos modos da redação... É o tradicional, é a súmula, porque às vezes ela mete multa com multa acessória principal, né? Até eu nem sei como é que o pessoal que executa esse negócio faz essa coisa, porque na verdade, como ele bota em processo separado, um está principal, outro está acessório, eles têm que dar um jeito de aplicar esse negócio lá com... Né? Nós estamos facilitando muito esse trabalho, porque de um tempo para cá a gente só está fazendo reunir esses processos, é uma luta, mas assim, hoje a gente tem vários meios no nosso setor que faz a parte dos lotes e tudo, de usar a tecnologia para juntar esses processos, né? Vocês percebem que cada vez mais a gente está tentando trazer a ação fiscal toda, né, ali, e quando tem alguma coisa desgarrada, a gente vê porque já ficou desgarrado mesmo, porque não havia, eu, mesmo quando começamos, né, Pedro Paulo, não sei se você participou alguma vez da Câmara Superior nessa parte quando entrou a Previdência na segunda sessão. Não, eu já estou foi em 2012 que eu comecei. Eu não tinha, eu mesmo que eu recebia os processos de Previdência e eu julgava, não existia essa, assim, o processo estava ali e a gente julgava, se tinha divergência, tudo bem. Mas, assim, depois foi tendo todo um cuidado para se juntar esses processos, né? Realmente para a ação da mesma ação fiscal, até por economia né, vai para só um relator, a pessoa tem aquele só, na hora de olhar o que é o plano de fundo, por que houve autuação, ou seja, qual foi o tipo de verba. Então, isso tudo fica muito pulverizado, e aí a gente perde energia, e cada um tratando
da mesma coisa, muitas vezes, da mesma maneira, o patrono vem várias vezes, né, que a gente vinha às vezes era o mesmo plano, era a mesma coisa vindo várias vezes. Então, hoje vocês podem olhar que a gente tem muito mais agregação, essa é a ideia. E agora os processos novos já estão vindo todos no mesmo processo, veio até os debitores separados, mas eles estão todos no mesmo processo. Então é muito melhor. Bem, o separador já olhei. Estou dando provimento a uns 2 processos, tá? Eu tenho uma dúvida aqui. Oi, não. Deixa eu ver se eu entendi. O auto de infração, a fiscalização aplicou a multa do 35, da época lá, né? Aquela do... Isso. Que ia variando de acordo com a fase do processo, né? Aí o colegiado recorrido entendeu que a multa deveria aplicar a essa mesmo, só que limitada a 75%. Foi isso? Eu coloco aqui... Está me parecendo bem semelhante ao caso anterior. Aqui o acórdão, aqui, ó. Dá para aplicar a multa de mora do artigo 35 na redação anterior, ou seja, tal como fez a fiscalização, ela fez isso, né? Uhum. Limitada pela multa instituída pelo artigo 35A, que é 75%. Sem dúvida, é a mesma coisa mesmo. E me parece assim que o recorrido já contempla o que a Fazenda quer, não? Porque a Fazenda não quer que a compare com o 35, porque o que eu não, ela quer a soma. Ela quer a somatória, exatamente. Aí eu acho que dá certo. Se tivesse assim no outro, eu teria conhecido, eu trouxe uma coisa diferente. Na verdade, como eles julgaram separadamente, em processos separados, obrigação principal e acessória, né, aí você dá uma decisão para o acessório e outra para o principal. Então, aí como desdobramento, né, se ela pede para somar, a soma sempre, assim, a rigor, né, a soma sempre vai beneficiar o contribuinte, né? Se ela pede para somar, assim, eu nem sei se ela teria interesse... Tem interesse, sim, porque ali você está botando 24 por 75, o acordo recorrido está dizendo que é 24 por 75, é isso, por isso que eles fizeram isso no outro anterior, porque ele está dizendo assim, ele está botando só uma multa da principal, era 24, e aí comparou com 75. Agora a Fazenda está dizendo o seguinte, ó, essas duas aqui vai comparar com 75, vai ganhar o 75. Nós já conversamos isso no fim de semana. Não sei, a dúvida que a gente estava tendo, lembra? Não, sim, mas eu estou entendendo que quando você soma duas multas, a probabilidade de aplicar de 75 é favorável ao sítio passivo, não? Quando você tem as duas, mas no acordo recorrido eles só compararam uma. É isso que eu estou dizendo. Então, o Maurício está falando que a gente julgaria o recurso da Fazenda desfavorável a ela. É isso? Mas eu não vejo assim. A gente já discutiu isso no passado, ela vem defendendo a tese da sexta. E aí a gente chegou a uma conclusão de que a gente conheceria e daria a tese que ela queria, independente do efeito prático que isso traria no... Eu discordo, Rita. Nesse caso, pode até ser que em outro caso, mas nesse aqui, que eles aplicaram o anterior, ele está dizendo assim, ó, tem que comparar 75 com a multa pura. Quanto é? 24. Qual que vai ganhar? 24. Eu tive que pagar 24. Ela está dizendo assim, ó, não, tem que fazer a soma. Se tivesse esse recurso no meu, eu teria conhecido o dado provimento. Porque ela está dizendo assim, ó, não é para comparar com só essa sozinha, é comparar com as duas. Aí qual é o resultado? 75, não é mais 24. Percebeu? Talvez você esteja vendo o seguinte, ó, seria desvantagem para a Fazenda se não tivesse a comparação com 75, somando as duas. Mas se for uma só, tem. Não, o impedimento é que eu acho que lá na execução não vão poder mudar a multa lançada de 24 para 75, né? Não, mas é porque eles vão olhar o acessório junto. Tem que fazer a comparação. O acessório é a comparação. Se for pior, não pode aplicar. Isso, exatamente. E a gente está falando de retroatividade benigna, nem vai mudar nada para prejudicar. Só estou dizendo que agora ela tá falando, ó, não é só com isso aqui. Se for fazer a retroatividade, tem que ser com a soma. Se tivesse sido assim no processo anterior, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que esse era o recurso cabível lá. Entendeu? Não sei se eu estou... Rita, entendeu o meu ponto de vista? Agora,
se lá botou um ou o que tenha botado vai ser. Agora, só que essa visão da fazenda, o recurso da fazenda agora permite que você diga assim, não, o melhor para ela, então, é o 75. Mas antes você não ia dizer, porque você está com o 75 com uma só. Por exemplo, no outro processo, que é o que trata de obrigação principal, o auto de infração aplicou a do 35A. Aí o acordo recorrido reduziu a do 35 da... Né? Sim. Entendeu? Então, o que na verdade a Fazenda quer é que os dois processos, pelo menos é o que a gente decide, seja comparado o contexto dos dois. Inclusive a nossa jurisprudência é que, havendo os dois lançamentos, né, a principal e a acessório, independentemente de ser no mesmo processo, no mesmo procedimento fiscal, a gente entende que tem as duas. Sim, essa que é a questão. No anterior, ignoraram no acordo recorrido que existia essa outra, da acessória, e só fizeram a principal. Aí a Fazenda disse assim, não, mas aí não podia ser o 20%. Mas não foi isso que pediram foi o 24%. Entendeu, Maurício? Ficou claro? Essa era a minha dúvida. Quando até eu fui assinar um acordo do Maurício, eu fiz uma confusão, até porque eu olhei acho que eu estava olhando o recurso que não era daquele processo mesmo, eu fiquei até, por que isso se... Porque eu estava justamente com essa realidade agora, eu estou olhando muito, muito cuidadosamente essa... Não que a gente não olhasse cuidadosamente antes, mas é que as coisas são muito assim, como parece que aparentemente sempre seria o caso de ter uma principal, uma acessória, e aí isso é o mesmo problemático. Mas a gente tem um monte de obrigações acessórias. Ainda tem casos que é essa mesma problemática, mas se você vai olhar, a obrigação não era a I-68, era o folha de pagamento, era de fatos geradores que não, vamos dizer, era registro em GFIP de coisa que não é fato gerador. Então, ainda tinha esse complicador. Então, eu acho que a gente precisa sempre ter esse cuidado mesmo, tá correto aí toda a dúvida da gente, porque a gente precisa, vamos dizer assim, aqui, pelo menos na Câmara Superior, a gente destrinchar o que realmente está, né, nos processos. Bom, até agora, nunca veio embargo para execução, não. Acho que, pelo menos, se o processo sair daqui, a gente nunca teve embargo para isso aí. Eu acho que algum jeito estão dando de executar isso, né, Pedro Paulo? Pedro Paulo, então você está dando provimento nos dois casos. Ficou entendido? Dois casos, conhecendo e dando. Conhecendo e dando provimento. Conselheiro Mário. Presidente, só para ressalvar uma questão, até que a Rita já levantou aí, eu acho importante, nos meus votos de retroatividade benigna, independentemente da multa chegar a 100%, eu dou provimento ao recurso da Fazenda. Tem feito isso e o colegiado tem feito isso historicamente. Então, como acho que essa questão levantada pelo Maurício já foi discutida lá atrás e depois, salvo engano, da entrada do João e do João Vitor e do Maurício no colegiado, a gente não tinha discutido isso, mas para mim, e aí eu não estou nem tratando desse caso do Pedro Paulo, que a multa era de 24 e tal, mas para mim, independentemente da multa até ser um pouco maior, a gente tem resguardado a tese que a Fazenda defendeu de aplicar retroatividade benigna da forma que ela pede, né, que era uma discussão antiga do colegiado, anterior até a minha chegada aqui. Mas, com relação ao caso concreto, ao caso específico do Pedro Paulo, eu acompanho o relator. É porque, viu, eu acho assim, que a gente está julgando a tese de como deve ser feito o conteúdo. Sim. Porque se ela é mais favorável ou menos favorável, vai depender de circunstância específica de cada caso. E eu acho que a gente descer na circunstância do caso para ver se naquele caso era mais favorável ou menos favorável, aí é um ônus que eu acho que a gente não deveria subir. Sim. Exato. Ela está pedindo a tese, supõe que ela está pedindo exatamente assim, não é multa com multa, é a soma das anteriores com a nova. E aí, isso daí tendo que der, né? E aí a execução é que vai ver. Se for, ninguém vai prejudicar, o contribuinte pode ser prejudicado por uma lei nova, né? Que não estava nem em vigor na época do fato gerador. Até a rigor, alguém pode até não concordar, mas mesmo que a gente diga aqui que a multa é uma multa maior, na execução, se eles entenderem que a retroatividade benigna é uma multa menor, acho que eles têm que aplicar. Eles não vão fazer isso, mas deveriam. Eu coloquei aqui a questão prática, nesse caso, e vi, exatamente para demonstrar isso, que aparentemente não é aqui só questão de tese, pode não ser só uma questão de tese, e aí não cabe a gente vir aqui, pediu,
Mas e realmente tem uma divergência, a súmula diz isso, a gente tem que seguir. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que mesmo se a gente fosse, eu acho que ela tem interesse, sim. Eu acho que ela tem. Bom, é isso. Conselheiro Pedro Paulo, conselheiro, eu estava em quem eu parei? Mário, Ana Cecília votou, né? Ainda não. Ana votou, não, desculpe. Ana Cecília. Certo. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Marcelo Maurício, né? Maurício. O relator foi Pedro Paulo, tá. Conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, nos processos números 11 e 12, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, o 12 idem ao 11. Agora, pontualmente, 10h30, vamos fazer nosso intervalo até 10h45, pode ser? Pode ser. 10h45, voltamos então. Apoio, por favor, pode interromper a gravação?